Ei, Pati, boa noite. Vamos aguardar o pessoal. A gente fez uma primeira tentativa. Ei, Lude, nem pude te cumprimentar da outra vez, então cumprimento agora. E Angélica, bem-vinda de novo. E aí, se vocês puderem já me dar um retorno, se sentiram alguma diferença. Ei, Fabiana, bem-vinda. Melhorou, Elcia? Ai, que bom, que ótimo. Ótimo. Vamos ver se vai dar certo, né? Ai, Letícia falou que tá ótimo. Legal. Legal demais. Ótimo. Vamos esperar o André agora e a gente retoma. Vai dar certo, gente. É assim mesmo. A vida é assim, né? Tentar, acertar, recomeçar. Ei, Denilce, bem-vinda! Tá ótimo. Ó, o André aí. Já deu certo, Elcia. André. Ei, Sirlene. O que eu fiz aqui, gente? Eu fiz alguma coisa aqui. Eu virei minha câmera. Ó, vocês estão vendo minha casa toda agora? Que legal. Vocês estão vendo minha TV, meu sofá. Como é que eu viro isso aqui agora, gente? Me ensina aqui, não sei fazer isso não. Uai! Como é que eu fiz isso, gente? Eita, Lele, viu? Vou te falar um negócio, André. Na parte de baixo aí da sua tela da gravação não tá aparecendo nenhuma setinha para você girar, não? Se trocar, não? Ah, tá parecendo um monte de trem aqui, eu não tô entendendo nada. Vai apertando. Tô É entendendo, engraçado. tô entendendo é mais nada. Aí, Deu certo? beleza. Ok, aí, ó. Aí, pô, vocês conheceram a sala da minha casa. Agora vocês realmente estão na minha casa. Olha que legal. Agora eu não quero ver isso aqui, não. Essas coisas que estão aparecendo aqui pra mim. O que é isso aqui? Pronto. Por que eu não tô vendo o André direito mais? Uai, eu tô aqui, ó, tô te vendo. Tá bom. Devagar a coisa vai ajeitando, né? Tá. Vamos lá então, né? Devagarinho o negócio vai ajeitando. Ah, já deu uma melhoradinha aqui. Ah, agora sim. Mexe aí, André. Conversa aí comigo. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Só que Tá a conseguindo? sua imagem tá parada. Você tá parado, assim, pra mim. Não, eu que tô parado mesmo, ó. Agora eu tô Ah, é? mexendo. Ah, então tá bom. Ah, então vamos lá, gente. Vamos conversar então. Ó, o negócio é o seguinte: a gente nasce, a gente começa a conviver ali, né, com as nossas primeiras referências parentais, né? O pai, a mãe, ou seja, quem for, os pais, as mães, avós, tios, as pessoas que estão ali no nosso entorno, os adultos, que vão nos apresentando o mundo, despertando em nós curiosidade e a gente vai descobrindo o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos e a gente começa a sonhar. A gente começa a sonhar em ter coisas e sonhar em ser coisas, né? Ser pessoas. Então a gente deseja, né, ter brinquedos, ter alguns objetos, viver algumas experiências. E a gente fantasia, né? A criança fantasia, e aí ela se imagina sendo astronauta, sendo uma série de coisas.
os adultos começam a perguntar: o que você vai ser quando crescer? E aí a gente já, né, começa também a se imaginar que tipo de adulto que eu quero ser. No começo, isso é pautado, geralmente, pelas identificações mesmo da afinidade e daquilo que desperta na gente prazer, né? Depois, tá dando eco de novo minha fala. Depois, com o tempo, na pré-adolescência, né, com a entrada na adolescência, começa aí uma visão mais ampliada. É a percepção de que essa escolha profissional, essa escolha de carreira, essa escolha do que eu vou fazer da minha vida, ela vai impactar não só na minha vida, mas em todo o meu entorno, né? E ela pode trazer também consequências para a minha família, ela pode levar a uma ascensão social. E aí eu começo a perceber expectativas ao meu redor que vão influenciar nas minhas escolhas. É nesse momento que os sonhos, eles podem ser determinantes ou não nas escolhas. Mas ninguém sonha uma coisa só, né? Então, às vezes, a gente faz algumas escolhas pautadas no sonho, em alguns dos sonhos, mas outros sonhos ficam guardadinhos ali, né? E é disso que a gente vai falar hoje, desses sonhos guardadinhos ali, tanto que na chamada a gente colocou o verso da música, né, André? Dos sonhos que não envelhecem, que a gente retoma depois. Mas, antes de falar disso, eu queria te fazer uma pergunta, André, né? Nós trabalhamos em escola, somos educadores. Depois eu vou falar um pouquinho também dessa minha escolha, dos meus sonhos, né? Vou falar um pouquinho disso. Mas olhando hoje, ousando olhar hoje para os nossos adolescentes e comparar com a nossa geração, você acha que a geração de hoje sonha mais ou sonha menos do que a nossa geração? É o tipo de pergunta que é difícil, né? Eu acho que eu não vou dar conta de responder, não. Mas a gente pode fazer algumas reflexões, né? Porque, de fato, o pessoal está me ouvindo direito? O pessoal aí está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Tati? Eu vi o pessoal falando do áudio aí. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Só a sua imagem continua congelada para mim, mas sério? Tem um problema aqui na minha internet. Preocupa não. Pode ser. É o seguinte, quando a gente fala dessa questão de comparação de geração, né, a gente sempre corre riscos, porque existe uma percepção que eu particularmente não gosto, né, que é aquela ideia de muito comparativo de geração, como se a geração nossa fosse boa pra caramba, né, que a geração de hoje tem um monte de problema, e quando na verdade a gente tem sonhos diferentes, percepções diferentes. Eu acredito que nós temos uma geração que sonha muito, que tem muita variedade de sonho, né, para fazer, até pela construção das identidades dessa geração que está agora, por exemplo, na escola, né, que está agora na adolescência, né, é uma geração que é bombardeada, né, por informações, que é bombardeada por novos espaços, né, o espaço, por exemplo, quando eu era adolescente, os sonhos eram meio que parecidos dos meus amigos, né? Quem estava no meu entorno sonhava muito parecido, né? Sei lá, jogador de futebol, caminhoneiro, sonhador, né? E na verdade, hoje quando a gente faz a percepção do sonho, ele está elencado muito nas redes sociais, ele está elencado muito nas condições, por exemplo, de perspectivas. Então, sonhar, motivar, né, pensar realmente nas possibilidades novas, uma coisa que todas as gerações eu acho que fazem,
ao tempo, que são influenciadas pelo momento, né? Então você pega, por exemplo, o mundo globalizado. O mundo globalizado vai criar sonhos cada vez mais complexos, né? E as possibilidades de realização, eu acredito, são maiores hoje. Não no sentido de que o mundo está mais justo, porque a gente sabe que não está mais justo, mas no sentido de que tem aqueles caminhos para se encontrar, né? Que de repente não são os caminhos convencionais. Né? Por exemplo, a rede social, a internet, torna alguém uma celebridade do dia para a noite, né? A gente percebe isso, mas existe um sonho que as pessoas têm que nem sempre conseguem ser colocados em prática por N motivos, né? Acessibilidade e tal. Então eu acho que a geração sonha diferente, né? As gerações sonham coisas diferentes, mas os sonhos são as possibilidades. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, os meus alunos, alguns parentes meus, né? Ter a coragem de colocar esse sonho, né? Às vezes quando você sonha meio escondido, né? Porque você tem medo até de que alguém te desiluda, né? De que alguém freie o seu objetivo, de que alguém rompa com aquilo que você acha que é a sua maravilha, né? Ou te tire do foco. Tem uma série de situações, né, que eu acho que podem acontecer, mas eu acho que o sonhar de todas as gerações, eles existem, né, o tempo todo. É claro que nós temos uma geração hoje que ela também sonha muito, isso a nossa também fazia, né? Sonha muito o sonho do pai, o sonho da mãe, né? Isso eu percebo muito no trabalho da escola, quando eu vejo pessoas que, quando a gente fala do que vai ser quando crescer, é uma pergunta clássica, essa pergunta supera qualquer tempo, ela está visualizando muitas vezes o caminho que o pai quis, ou o caminho que a mãe quer, ou o caminho que a família segue, né? E isso é um desafio que já existia, vai continuar existindo. Mas é muito lindo a possibilidade de ver as pessoas sonhando e eu acho que isso nunca vai acabar. Eu acho que mesmo em momentos de crise, recessão, tristeza, pandemia, como vivemos agora, o sonho ele tem algumas modificações, né? Quantas pessoas não sonham, por exemplo, com essa pandemia, não de repente mudaram sonhos que tinham e criaram novas convicções até, né? Então eu acho que não é nem uma diferença de geração, talvez seja uma diferença de momento, de ano, de espera, né? Sim. Gente, vocês estão vendo o André? Vocês estão vendo o André? Talvez se eu sair... a minha imagem está... Sua imagem está congelada. Faça assim, André. Aí vocês estão ouvindo só no áudio, né? Eu vou fechar a minha imagem. Sai. Eu vou fechar a minha imagem e você me solicito de novo. Isso, exatamente. Faz isso para a gente te ver. Vamos lá. Para a gente ver suas expressões também. Sua fala ficou muito clara, mas para a gente poder te ver também. Tá, Gil? Não é? A gente quer ver, né? E é muito interessante essa questão que o André vem abordando. Sonhar, a gente sonha em todas as gerações, né? E um diferencial dessa geração agora é que vem surgindo aos poucos muitas possibilidades de sonhar com carreiras e com profissões que não necessariamente estão conectadas com o meio acadêmico, né? Então, assim, é um novo cenário também surgindo. Aí... Tô mexendo? Tô mexendo? Agora deu. Tá. Pessoal aí também, se tiver melhorado. Entendeu? André, eu tava falando aqui nessa sua saidinha, né? Que essa geração também, ela tem alguns sonhos um pouquinho diferentes com essa mudança no mercado de trabalho, com as possibilidades de ascensão através de
possibilidades de criação, né, de profissões que não estão atreladas à, vamos dizer, à academia, né, ao sistema educacional tradicional. Entende? Isso Sim, também abre um leque aí para uma outra fantasia. sim, o mundo muda. Por exemplo, o sonho de muita gente da minha geração quando entrava na faculdade era fazer um concurso público, passar no concurso público para ter estabilidade no trabalho, por exemplo. E esse era talvez um objetivo focal. A gente tem pouca perspectiva disso, se a gente pensar para frente, né? O trabalho está mudando, os elementos estão sendo construídos de uma maneira nova, né? A gente percebe isso, então é claro que esse sonho, o sonho do concurso público, ele diminui se as ofertas de concurso público diminuem também e se o mundo do trabalho muda, né? As pessoas muitas vezes são obrigadas também a sonhar diferente. Acaba que a gente está falando muito no sonho no foco do trabalho, né? Sem querer. Acho que a gente pensa muito em trabalho, sem querer, né? A gente fala muito do trabalho, mas é legal sonhar assim, que tem sonhos que são diferentes, sonhos, né? de conquistar, de viagens, não é? De construir uma família. Família, isso. E óbvio que a escola aí, a gente fala sempre, nós dois temos essa ligação com a educação, a escola é o cenário onde se a gente vai trabalhar com sonho, né, a escola precisa entender também, né, muito isso, a sociedade precisa entender isso, a família precisa entender isso, os sonhos estão mudando, de repente, né, aquilo que vem sido colocado como o sucesso, né, pode ser, de repente, o sonho de alguém. É muito complicado a gente ver alguns casos, né? Igual eu estava vendo, citar um exemplo, né, da minha área, da minha nova área, né? Depois eu vou contar mais detalhadamente, mas a gente vê algumas biografias, algumas histórias. Por exemplo, aquele chefe Leonardo Paixão, que se formou em medicina na UFMG, que talvez seja o sonho de uma grande maioria, de um monte de adolescentes, principalmente da classe média, classe alta, e largou, tudo bem que ele tinha uma boa condição econômica, a gente não está analisando isso, mas para cozinhar, não é? Para virar um chefe de cozinha, ele está, tipo, é um monstro aí na gastronomia brasileira. Então, é interessante a gente ver essas percepções de sonho, né? Que quando elas são bem construídas e quando a gente dá essa oportunidade como família, como escola, como amigo, né? Eu acho que ouvir o sonho do outro também é uma tarefa muito legal, ouvir e acolher, né? Então você já deu o gancho, então você vai contar pra gente agora. Para quem Sim. não conhece o André, porque tem um pessoal aí que não te conhece, tá, André? Meus amigos aqui de Patinga, né, não te conhecem. Eu tô falando de Patinga, para quem não me conhece também, que entrou de Valadares, o André tá falando de Valadares. E existem também os nossos amigos em comum, pessoas que trabalharam com a gente em escolas diferentes também, que nós tivemos a oportunidade de conviver. Temos uma amizade longa, de muitos anos, não vamos fazer conta, porque senão a gente denuncia a idade. É muito tempo. É muito tempo que nos aproximou por termos ideais, né, muito semelhantes, de acreditar que, através da educação, nós podemos, sim, construir uma sociedade melhor do que a sociedade que a gente tem. Esse é um dos nossos sonhos, mas não é o único. Então, além desse sonho, tenho muitos outros. E o André também. Então, o André, ele se formou geógrafo muito jovem, na UFMG, né? Com louvor, e muito jovem também, conseguiu uma carreira, construir uma carreira, né? Muito interessante, conquistando espaços, né, na rede privada de ensino. E é um professor respeitadíssimo por todos os lugares que ele passa. E aí o tempo foi passando e com essa carreira, vamos dizer assim, consolidada, né, André? Já numa situação estável, o André, ele ousou olhar para um outro sonho e, sem abandonar a carreira da docência, o André também foi se dedicar
a gastronomia, que era o outro sonho dele, e hoje o André é também gastrólogo. Falei certo? Eu sou tecnólogo em gastronomia. Conta, explica isso aí, conta como é que foi. Porque essa que é a ideia, né? Desse sonho que não envelheceu, que ficou aí dentro de você e que você resgatou, né? 20 anos depois de formado geógrafo. Não, foi bem menos que 20, tá, gente? Eu exagerei aqui agora. A verdade é isso mesmo, tudo bem. Conta aí, conta essa história, porque é para isso que a gente está aqui, para ouvir essa história. Olha só, gente. Primeiro, né, às vezes dá até um nó na garganta. Estou com um pouquinho de nó na garganta, porque eu estou vendo os amigos, né? As pessoas, mesmo as pessoas que eu não conheço, né? Mas é muito interessante a gente ver, dizer que eu acho que o primeiro sonho da gente é um sonho de curto prazo, que é de poder rever as pessoas, né? De poder abraçar, de poder juntar, né? A gente dá um nó na garganta quando eu vejo meus amigos assim, e eu falo, poxa, eles estão aqui, né? Praticamente presentes. Eu acho que talvez tão importante fazer uma live, é isso, a gente se cria muito afeto, muito amor, e esse espaço, mesmo a gente estando sozinho, eu estando sozinho aqui no sofá, ele é um espaço interessante. O Monteiro veio assistir a gente. O Guilherme, por exemplo, ele comentou e ele ainda deu uma dica para eu lembrar que antes da geografia, eu caminhei alguns... Eu acho que eu tenho uma mania de sonhar muito, e eu tento colocar em prática, não é? Às vezes, eu tentei ser jogador de futebol, por exemplo. Tentei mesmo, a ponto de ir para time, não é? Treinar. E eu tinha um pouco de noção de que eu não era bom, né? Suficiente. Porque na hora que você entra num sonho, você começa a perceber um pouco, não é questão de incapacidade, não, é uma questão até de talento, né? O musical meu, por exemplo, é terrível. Eu tinha um sonho, né, de tocar numa banda, por exemplo. Eu queria ter amigos de uma banda e tocar, né? E fazer cover de uma banda chamada Joy Division, que eu adorava. E eu imaginava, eu sonhava fazendo isso, né? E o que acontece? Eu comecei a juntar uns amigos que tinha que a única coisa que eu sabia era cantar, porque eu tenho voz. Mas eu sabia voz, cantar, que eu estou dizendo assim, sair voz, porque o resto não fazia nada. Na hora que eu coloquei a minha voz, eu vi que nem cantar tinha jeito. No futebol eu ainda galguei certos passos, sonhei com alguma coisa, não é profissional, mas vi que eu precisava estudar. E aí eu caminhei para o estudo, eu fui parar lá em Viçosa, fiz matéria da agronomia, da veterinária, e aí voltei para Belo Horizonte, onde eu fui fazer o curso de geografia, onde eu me formei. Né? Não vou dizer que durante o curso eu também não cheguei a pensar em novas mudanças e tal, só que realmente a geografia me encantava. Mas eu, por exemplo, não tive, olha só que interessante, eu não tive o sonho da vida acadêmica, de universidade, por exemplo, de fazer mestrado, doutorado. Eu não conseguia me enxergar naquele circuito, embora eu tenha sido pesquisador a universidade inteira. Mas para você ver, às vezes a coisa está próxima, mas não é o seu sonho, então você não incentiva muito, né? E acabou que eu parei em Valadares, no ano 2000, foi o ano que eu formei, 20 anos mesmo, tá? E o Imaculada foi o lugar que eu entrei aqui em Valadares, né? Depois eu passei por um monte de lugar, já trabalhei num monte de cidade, eu desenvolvi, até hoje estou trabalhando como um louco, mas o meu sonho era ser professor. Né? Isso desde criança mesmo. Então, eu realizei esse sonho. E quando eu entrei na escola e comecei a trabalhar, realmente foi aí que eu vi que era o meu sonho mesmo. Com todas as dificuldades, eu vi que aquilo ali era a minha vida. Né? A ponto de chegar em alguns momentos a achar que estava tudo resolvido. Né? Só que eu nunca consegui realmente ficar fora desse cenário, não é? De sonhar. Então eu fui construindo novos sonhos com a vida, eu abri espaços dentro da profissão, sonhos dentro da profissão também, que são importantes. Não é? Mas agora, depois dos 40,
esse sonho que sempre teve dentro de mim começou a aparecer a possibilidade. Porque aqui, uma coisa interessante que eu posso falar é que sonhar é muito válido, é uma coisa que mexe com a gente o tempo todo, mas tem algumas oportunidades que aparecem também, e aí dá aquele tchan de que o seu sonho realmente pode acontecer. O caso da gastronomia sempre teve comigo. Eu, quando era criança e eu ia brincar, eu queria fazer comida, né? E olha que na época que eu era criança, isso era um tabu, né? Eu era zoado por causa disso, por primos, né, por amigos. Ah, vai fazer comidinha? Não pode e Menino tal. não podia brincar de cozinhadinha. Não, jamais, Era brincadeira jamais. de menina. E eu tava nem aí, porque eu fui criado, né? A Tati conhece, o pessoal que me conhece também sabe, com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe e com a minha prima, né? Por uma Então eu família ia. matriarcal. Totalmente matriarcal. E o meu irmão também, né? Era piada assim. Essa piada do mocotó aí, ó, pensou que era mocotó, todo mundo faz comigo, André Matos. Mas não é puxando o saco das mulheres, não. Eu acho que você ter sido criado por uma família matriarcal foi uma coisa maravilhosa na sua vida. Não, claro, não. É um processo, né, que a gente criou de família, fora dos padrões da época, mas que me ajudou demais nesse sentido, né? Porque eu nunca tive esse tipo de tabu, esse tipo de coisa. Quando aconteceu a entrada realmente, né, na gastronomia de uma forma prática, foi quando eu comecei a ver a possibilidade de fazer o curso. E eu tenho uma coisa muito interessante para falar com todos vocês que estão aqui. Os que já passaram dos 15, dos 20, dos 30, dos 40, né? Ninguém passou dos 50 aqui, é verdade. Então, o que acontece? O processo todo de fazer a faculdade mostrou para mim que a faculdade depois dos 40 é maravilhosa, tá? Porque você sabe, maravilhosa em alguns aspectos. É óbvio que aquela juventude na faculdade aos 18, 19 anos, é óbvio que ele é fantástico. E os meus alunos que estão assistindo aí, aproveitem isso na vida de vocês. Tá? É sensacional você estar sonhando na faculdade, você estar ligado, presente nela, não é? Maravilhoso. Mas eu estudei tão bem na faculdade agora, né? Talvez você, professor, também ajudou um pouco, né? Eu tinha muito mais facilidade de estudar, de negociar com os meus professores, de fazer os trabalhos de forma organizada, de entender o caminho, né, que a educação, no caso da gastronomia, estava me colocando, ver que a gastronomia é mais do que ir para a cozinha apenas, entender o lado da gastronomia social. E isso foi me abrindo novos sonhos, talvez fazer um curso, mesmo que a distância, né, o meu, por exemplo, foi sempre presencial, mas mesmo que a distância seja uma oportunidade de você conseguir, né, fazer esse sonho, dar uma deslanchada. Então, eu resolvi fazer a gastronomia, me formei, sou recém-formado, eu me formei há mais ou menos 6 meses, nem colei grau ainda, porque a pandemia não deixou eu colar o meu grau, e estou fazendo uma pós-graduação, eu resolvi continuar, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em gastronomia contemporânea, e os meus sonhos estão hoje também ligados à gastronomia. E interessante dizer que aí entra a perspectiva de mercado, né? Eu não estou largando a profissão, né? Porque se eu falo aqui que eu estou largando um monte de meus alunos, mas pessoas vão largar a gente, tal. Não é isso em nenhum momento, mas eu tenho perspectivas futuras, porque a gente sonha junto também, né? E eu tenho a minha esposa, que é de uma outra geração, né? A minha esposa é de uma outra geração, ela está fazendo medicina, ainda vai se formar, e eu sonho junto com ela. Eu sonho de ir com ela, se tiver a oportunidade também. E aí, talvez, se ela precisar de sair, entendeu? Eu acho que a gente... olha só, Edgar, é isso mesmo, um bistrô, um restaurante, só que eu não tenho nenhum endereço, porque ele pode ser em qualquer lugar do Brasil, pode ser até aqui. O sonho, ele não tem prazo de validade, né? Eu gosto de falar isso. Alguém fala assim, não, você vai pensar mais 10 anos, daqui a 8?
André, a sua idade. Não, né? Os sonhos, eles não têm prazo de Todos validade. tão jovens. É verdade. E eles não têm esse prazo de validade mesmo, né? Algumas Não, para você ter coisas. ideia, eu estava conversando esses dias que eu estou querendo fazer doce de leite. Eu cismei que vou fazer doce de leite, uma receita que a minha sogra ensinou e eu achei maravilhoso. E se eu fizer doce de leite, eu vou botar nos potinhos e vou vender. Porque isso faz parte de uma divulgação. E aí é mais do que só a grana. É das pessoas, por exemplo, conhecerem alguma coisa e eu realizar um sonho de poder estar vendendo comida, né? E é E é interessante cultura. essa... E é cultura, e é Oi? resgate da cultura mineira. Sim, e o sonho ele é muito resgate, né? A gente resgata, a gente resgata ideais, a gente resgata possibilidades de construir novas estruturas, né? De construir novas leituras, de ser mais participativo na sociedade, né? Então, até isso eu estou pensando, eu preciso melhorar um pouco, claro, né, como é que fala? A logística do sonho às vezes é uma tarefa difícil, mas eu posso dizer a você, gente, se você tem alguma pontinha de vontade de estudar, alguma pontinha de vontade de fazer uma doideira, né? Quando eu falo fazer uma doideira, de repente vender aquela casa que está alugada e, sei lá, passear muito, se você, é óbvio, né? Isso tudo é sonho, né? Porque a gente tem uma mania, acho, de pensar no sonho a longo prazo também. Mas eu fico muito feliz de poder me ver, tanto que quando a live chama Os Sonhos Não Envelhecem, né? Eu até fiz uma brincadeira quando a Tati falou que os sonhos não envelhecem. A gente até envelhece, né? Mas a gente envelhece pelas rugas, né? Pela experiência. Tem uns meninos, meus alunos, que falam, por exemplo, que eu conheci o Tutankhamon, que eu conheci o Império Romano, né? Por isso que eu dou aula bem, porque eu vi as montanhas se levantando, né? O pessoal brincando comigo, que eu já dei aula para essa cidade quase toda. Mas é muito interessante como que, às vezes, quando você recicla isso, por exemplo, eu fazendo a gastronomia, você se rejuvenesce. Eu me sinto muito mais jovem do que quando eu tinha 30 anos de idade, por exemplo, hoje, com essas novas possibilidades que eu coloquei na minha vida e eu coloquei elas para valer, né? Ô, André, que dia que foi que você acordou e falou, cara, é isso mesmo. Não dá mais para continuar só na docência, eu preciso de algo mais, eu preciso resgatar um desses sonhos que está guardado aqui e eu vou enfrentar, mesmo sabendo que não vai ser fácil, porque eu não vou poder parar de dar aula. Como é que foi? Quem me conhece, eu tenho muitos colegas aí na live, estavam juntos comigo, o Rafa, o Guilherme, o Edgar, a Elsa, a Sirlene, você, colegas que sabem da minha jornada exaustiva de trabalho, né? Eu construí uma carreira sempre dando muita aula. Eu nunca saí da docência, nem tive experiências fora da sala de aula, porque eu sempre vi a sala de aula como o meu habitat. Eu cheguei a ser convidado, a ter oportunidades, por exemplo, de ocupar cargos na parte burocrática, por exemplo, Da gestão, na parte de né? pensamento, de gestão, né? Em todas. Na parte burocrática que eu falo, não que a gestão seja burocrática, mas em partes burocráticas mesmo, tipo, oferecer um serviço para um amigo. Né? Não, até fora da educação, um serviço para um amigo de planejamento, por exemplo. Por ele achar que eu sou bom em planejamento, porque, na verdade, eu acho que eu não sou tão bom, não, de planejamento, não. Deixa essa parte de lado. Deixa esse assunto para outra live. Às vezes 50 aulas, às vezes 45, às vezes 60, não sei. E eu pensei, eu vou estudar. Aí entram as dificuldades, né? A minha esposa fazendo medicina, os 50 aulas, e eu não posso diminuir, porque se eu diminuir muito as aulas, eu vou ter dificuldades econômicas, porque agora eu vou pagar um curso de gastronomia, eu estudei uma instituição privada. Então, eu tive que fazer uma série de escolhas. E aí entrou esse debate, né? Essa discussão. Como fazer isso, né? Com essa rotina tão maluca. E aí, eu fui
montando, né, a minha estrutura de vida, né? Separei a hora da gastronomia. Eu lembro que uma escola, uma vez, estou mexendo no horário meu, e eu falei, não, essa hora eu estou fazendo faculdade. Ah, mas essa faculdade não é semipresencial? Né? Não, essa hora é a hora que eu coloquei para fazer meus pratos, né? E realmente eu não abri mão dessas coisas. E só por isso eu consegui formar, né? E consegui formar muito bem, assim, né? A universidade ela oferece um título de excelência quando você termina um período, e eu ganhei nos todos os períodos. Eu falei, primeira vez na minha vida que eu consegui agora, né? Porque eu era meio largado quando eu era estudante, eu fazia muita coisa, fiz muita pesquisa, mas eu não estava muito apegado, perdia trabalho, aquela parte que exigia eu estar lá em dia com o portfólio, não sei do que, me ferrava. Tá? E eu consegui fazer isso. Para mim foi uma vitória também, né, dentro da faculdade. E eu tive que conciliar muita coisa, família, né, dar atenção para a família, dar atenção para os amigos. Meus amigos sabem que eu não sumi porque estava fazendo gastronomia. E ainda consegui estudar. Não é uma tarefa simples, mas é o que eu falei, Tati. E o pessoal que está aí, a gente rejuvenesce muito dessas coisas. Eu me senti muito vivo quando eu tinha a faculdade, tinha essa oportunidade de estudar, como um planejamento da quinta-feira, como um planejamento do sábado. Eu ficava feliz mesmo, eu falava assim, nossa, tem isso e tal. Mesmo, então porque sua vida estava vazia, não, minha vida estava cheia pra caramba, né? A vida estava lotada. Mas isso era uma oportunidade do prazer e do sonho. E aí, né, quando algumas pessoas falam, é um hobby? Não, não é um hobby, é uma ciência, é um estudo. E eu investi nele, não é apenas para ter um título, eu investi nele para poder utilizá-lo como uma ferramenta de realização de sonho. Né? A gente faz isso, o tempo inteiro a gente busca ferramenta para realizar sonho. Às vezes ela é material, às vezes ela é intelectual. Né? E tem também, e aí eu não vou negar, o cenário. Né? O cenário que eu vivo é um cenário instável em muitas coisas. O mundo é instável. A gente vive uma fase de instabilidade, por exemplo, profissional, né? E mais oportunidades e novas visões podem ser interessantes para, inclusive, criar esse ambiente, né, novo. Então, teve isso também, isso pesou. Né? O tchan foi o desejo. Né? O tchan foi o desejo de estudar aos 40, mais de 40 anos de idade e fazer uma universidade numa área que eu sempre sonhei. Mas o objetivo é concreto, né? E tá o tempo todo me matutando. E aí, né, você falou dessa reorganização familiar, o apoio da Gabi foi fundamental, né, André? Essa questão aí de conciliar a família, né? Ela faz medicina, né? Então ela também estuda pra caramba, né? Isso é outra coisa, né? Sonho é aquilo que se sonha junto também, né? E isso ajudou muito, porque eu não sei quem é mais ocupado dos dois com as tarefas acadêmicas, né? E acabou que isso conciliou. O dia Ela foi a minha fotógrafa, por exemplo, dos pratos. A gente tinha que fotografar os pratos para montar os portfólios lá do conteúdo. E depois da montagem ainda tinha a degustação, que eu acho que era uma coisa também que ela interessava bastante. Então foi uma parceria muito boa, assim, nesse sentido. A parceria é fundamental no sonho. A gente consegue sonhar sozinho também, óbvio. Talvez a hora que a gente mais matuta o sonho é sozinho. Mas a hora da colocação em prática é a hora que as coisas realmente se posicionam, né? Melhor. Olha o pessoal falando da minha idade. A Rainha Elizabeth teve monitoria comigo. Teve. Nossa Senhora, pegar excelente aluna. Aquela ali nunca parou de sonhar. Tá com mais de 90 e está sonhando. Né? É isso aí. Maiores dificuldades. Oi? Maiores dificuldades que você encontrou. Que eu encontrei? Sem dúvida alguma, a maior dificuldade é eu querer estudar para gastronomia, eu querer trabalhar aquilo que me dá o desejo, o sonho, a vontade, e estar naquele momento
como que eu poderia dizer, tendo obrigações que não são necessárias, profissionais inclusive, mas que estavam me tirando o desejo. Né? Mas eu acho que isso é parte da vida da gente também, né? Então, isso é a maior dificuldade. Eu ter que, por exemplo, poder estudar uma coisa que eu tinha, vamos supor, uma live, um curso com alguém. Teve um curso, por exemplo, de fotografia gastronômica, que foi muito interessante. Eu não pude participar porque eu tinha que corrigir prova, por exemplo. Porque eu tinha que preencher um monte de planejamento escolar. Então tem isso também, a gente tem uma profissão, isso todas as profissões têm suas barreiras, não é? A gente tem uma profissão que exige muito da gente fora do horário de aula. Quando eu falo 50 aulas, vocês assustam, quem dera se fosse só 50 aulas. Quem dera se fosse só 50 aulas. Se fosse só 50 aulas, eu estava soltando foguete, né? Tem as outras 50 que a gente tem que preencher, as planilhas, né? Isso mesmo, as planilhas, os relatórios, os portfólios, os diários, né? E a gente precisa exatamente de sonhar nesse sentido, né? Para curar isso também. Né? Porque isso machuca a gente. Pô, eu queria estar fazendo isso, minha vida está passando. Né? Mas só que eu sei que isso faz parte do meu processo de construção profissional. Né? E é uma coisa que eu sei que se eu não fizer, pessoas também terão sua vida dificultada por isso. Então é uma troca mesmo constante e tal. E essa foi minha grande dificuldade, sem dúvida alguma, minha grande barreira para o curso. Foi a profissão, para que faz. Mas não, isso em nenhum momento quer dizer que eu não sou feliz com a minha profissão. Né? Muitas vezes é aquela parte de toda a profissão que eu acredito que você não tem tanta afinidade. Eu acho que é meio impossível alguém ter 100% de afinidade com tudo que faz. Né? Tem coisas na profissão da gente que são tabus para a gente. Essa pandemia gerou isso, né? Muita gente se viu tendo que inovar, tendo que mudar coisas que nunca pensou em fazer, e isso é importante também. Sem deixar, o Paco fez um comentário aí, ó, sem deixar de participar dos festivais, né? A vida, a gente tem que sonhar com essas coisas também, né? Então, um Rock in Rio, um Sarará, sempre junto, sempre indo para BH para assistir uns shows. A vida precisa disso, senão a gente apaga, né? Eu acho que... eu sei que essa analogia é muito clichê, né? Mas realmente a gente precisa de combustível. A gente tem que buscar o combustível, né? Para nos tornar ligados. E olha, Maio, você falou da dificuldade, eu cheguei a pensar em largar o curso, sim. Eu cheguei a pensar mesmo felizaço com ele, mas falar assim, eu não vou dar conta, eu vou, né? Aí depois que eu faço, aí o pensamento, ainda bem que eu não larguei, né? Mas é claro, os nós na cabeça, os problemas financeiros, não é? As prioridades na vida, né? Então, os sonhos não são fáceis, né? Nem sempre são fáceis de serem concretizados. Eu não acho que tem que ser difícil para ser sonho, não. Se for fácil, ótimo. Não acho que as coisas precisam ser difíceis. A pessoa conseguiu ir porque foi difícil, por isso que ela dá valor. Não, eu não vejo assim. Eu acho que é possível você ter uma coisa relativamente mais fácil e ela ser um sucesso e você ser feliz com isso. Mas é normal que apareçam as barreiras pesadas aí no caminho. Né? E as perspectivas para frente agora? Como é que é isso, né? Como é que vai ser? Agora, a gente está num cenário que é até difícil da gente construir uma ideia. Eu estava pensando uma vez. Além de imagina doce de leite. Já sei que vai ter o doce de leite. O doce de leite vai ter. Inclusive, eu vou na roça para ver como é que é a logística, né, do leite, porque eu sou um menino meio urbano, né? Então, eu tenho que ver a logística do leite, a logística do tacho.
do fogão, né? Me falaram que se for no gás não dá muito certo, tem que ser na lenha. Só que na lenha eu fico preocupado da origem da lenha, senão eu vou estar desmatando. Então tem um monte de coisa que eu fico pensando. Eu sou meio paranoico com essas coisas. Mas as perspectivas, além do doce de leite, as perspectivas são não parar de estudar, não é? E esse desejo de não parar de estudar, de continuar tanto na gastronomia como na geografia, né? Eu quero continuar estudando as duas coisas. A geografia sempre me cobra novidades e eu preciso fazer isso. E eu estou entendendo que com isso eu acho que todo mundo já está percebendo. Com a internet, as redes sociais, a liberdade dos EAD, existe um espaço muito legal para a gente estudar mais. Por mais que ele tenha suas dificuldades, a gente sabe, né? Tem essa limitação, né? Mas meu sonho é continuar estudando sempre. Estou na pós agora em gastronomia contemporânea, já estou interessado em uma outra, né? Uma coisa que eu admiro é café, então já estou olhando alguns cursos de barista, né? Conhecer lugares que ofereçam informações legais sobre gastronomia, né? A questão, por exemplo, do doce de leite lá de Viçosa, né? Que maravilha, eu estudei lá um tempinho, né? Aquilo ali é quase um patrimônio local, né? E poder continuar planejando a minha vida sendo professor, porque eu quero continuar sendo professor. Eu já não penso mais, porque eu estava conversando esses dias com o primo, eu falei, eu não penso mais na minha aposentadoria, porque a reforma da Previdência não deixa. Mas, por outro lado, esquecer da aposentadoria e deixar que ela aconteça naturalmente e planejar coisas é muito interessante também. Então é isso. Esperar também ver o caminho que a Gabi vai tomar, né? Porque eu tenho também a minha companheira que eu não sei necessariamente onde vai, que especialização vai fazer, para que cidade vai, né? Tenho focado sem interesse dela procurar uns lugares, sem interesse, tá, gente? Tipo Trancoso, Fernando de Noronha, Real da Ajuda. Você não tem interesse? Sem interesse, eu acho que são lugares que... Caso aparecer uma residência para ela lá... Isso, vai, né? Vai que acontece. Mas brincadeira, tá aberto aí. Algum hospital lá... Claro. Já fica e vamos deixar essa live assim bem visível na internet. Vai que alguém lá nessa aula, né? Sim, sei lá, uma escola Fernando de Noronha. É uma excelente aluna, está se dedicando muito, vai ser uma médica, ó, né? Então, fantástico. Trilhando o caminho, já sinalizou aí o caminho que você tem Exatamente. de ir. André, eu fico pensando, né? Nós temos também um compromisso muito grande. Você falou que não deseja abandonar a docência, né? Sim. Vamos diminuir o volume aqui. Não deseja abandonar a docência. Então, nós que temos esse sonho de educação primeiro, né? Aquilo que a gente abraçou mesmo. Nós temos um compromisso muito grande agora, né? Muito grande, de ressignificar os processos, de ajudar essa geração aí a perceber as novas possibilidades, a rever a forma que o currículo é trabalhado, a aproximar o currículo das realidades de vida que nós nem sabemos, né? Estão ainda por serem construídas. Eu acho que eu prevejo que nós vamos nos distanciar cada vez mais de materiais didáticos e sistemas de ensino pré-organizados, porque as mudanças vão acontecer cada vez numa velocidade maior. E nós estamos tendo essa experiência aí agora nesse ensino, nessa modalidade à distância, em função da pandemia, infelizmente, né? Nós não gostaríamos que tivesse sido dessa maneira, mas está sendo um ensaio para um ensino híbrido, para uma construção aí de novos formatos, que pode sim. Eu tenho um pensamento muito positivo a médio prazo, né? Isso não vai ser de imediato, mas a médio prazo eu vejo que a gente pode conseguir ressignificar os processos educativos.
E isso vai depender do desejo de cada educador, da mobilização das instituições educativas, né? Da visão das escolas para uma abertura, né, de construção de conhecimento numa outra perspectiva. E não na perspectiva de acúmulo conceitual, e sim de experiências. Eu fico pensando, né, eu gosto tanto da terminologia da BNCC para educação infantil, quando ela fala de campo de experiências. Eu sei, eu entendo toda a fundamentação nossa do ensino fundamental, do ensino médio, entendo. Mas, se você parar para pensar, a criança da segunda infância e também o adolescente, o jovem, ele está sedento por vivenciar campos de experiências também, né? Sim, então, assim, todo. então, cada vez mais nós precisamos pensar em possibilidades de trabalhar as diferentes áreas. Né? Estou colocando aqui na tranquilidade da nossa live, isso aqui não é uma reunião pedagógica, né? Mas pensar nas possibilidades de transformar o estudo das diferentes áreas, né? Conectando-as, né? E transformando em experiências pedagógicas, né? Vivências. E aí eu pego emprestado mesmo o termo da educação infantil, campo de experiências. Pego emprestado porque nós adultos, igual você falou, nós pós-40, nós não estamos sedentos de novas experiências? Quando a gente fala dos sonhos que não envelhecem, das coisas que nós queremos viver, não é isso que a gente quer, né? A gente não está querendo experimentar coisas novas nessas possibilidades que o mundo hoje traz com o avanço da tecnologia. Pensa bem, o seu curso, ele foi um curso semipresencial. Sim. Beleza. Quer dizer, uma possibilidade que a tecnologia te trouxe, que há alguns anos atrás não seria impossível você ter 50 horas aulas semanais. Impossível. Presencial. Impossível. Então, hoje já dá para a gente fazer essa jogada aí, né? Então, tem outros caminhos que a gente pode buscar. E a gente pode criar outros caminhos também para a juventude, né? Eu, falando aí de sonho, né? Eu tinha muita curiosidade de entender o comportamento humano, de entender o que motivava as pessoas. Tinha, não, né? Tem. De motivar. O sonho não envelhece. Então, uma curiosidade de entender o que move as pessoas, o que leva as pessoas a agir de um jeito ou de outro jeito, né? E isso me levou à faculdade de psicologia, né? Me fez psicóloga. Mas, ao mesmo tempo, há um outro sonho muito forte que não me deixou sair de dentro do espaço escolar. Né? Que é esse sonho de ver, né, no olho brilhando da criança, na empolgação do adolescente, ou na irritação do adolescente, ou na pirraça da criança, né? Porque manifestação de afetividade não é só beijo, abraço, sorriso, né? Afetos são manifestações dos sentimentos bons, mas são manifestações também dos sentimentos que nos incomodam, né? Então, toda manifestação de afetividade precisa ser valorizada, respeitada e cuidada. Então, olhar para tudo isso, né? Olhar para essas crianças, esses adolescentes e cuidar e reforçar aquilo que vai ajudá-los a criar estratégias para lidar com os desafios, né? Que a vida coloca para cada um de nós. Tudo isso sempre me desafiou muito e acabou fazendo de mim, né? Fazendo de mim pedagoga. Por quê? Porque estava correndo na veia e estou eu aí há 20 anos
embolada nisso. E tem mais um bocado de sonho aqui engavetado também ainda. E Que é essa legal. conversa com você não foi à toa que eu falei, eu vou ligar para o André. Porque se o André virou astrólogo, astrólogo, eu tô ficando doida. Eu não fiz o curso Olavo de Carvalho, não. Gastrólogo, que na verdade está errado. É técnico em gastronomia. Tecnólogo, que é curso superior, né? Só que em gastronomia. Não é tecnólogo, isso. Tecnólogo, tá. É. Por que não é gastrônomo? Não, na verdade, porque tem o bacharelado em gastronomia, né? O tecnólogo em gastronomia. O bacharelado é mais na área de ciência mesmo, e o tecnólogo é mais um pouco mais na estrutura prática. Mas os dois são cursos superiores, que te permitem fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E tem técnico, que é um curso de nível médio, que seria equivalente ao segundo grau, né? Ao ensino médio. Quando a gente fala assim, fulano é chefe, né? Quando a gente fala que ele é um chefe. Existe uma diferença, Porque, por exemplo, a gente, quando forma, ganha o jaleco escrito chefe, né? O chefe André, né? Só que, na verdade, aí entra um conceito que sai disso. O chefe tem que ter prática. O chefe tem que botar a mão na massa, comandar uma praça. Tanto que eu não me chamo assim e não me coloco. Mesmo tendo a titulação. Porque o conceito de chefe está vinculado a você realmente praticar. Tá lá na frente do restaurante, isso, a experiência. Coisa que eu não tenho, a não ser, assim, alguns eventos que eu já fiz, mas sempre, assim, mais parentes, amigos e tal. Mas eu nunca... interessante, já fui convidado para dar aula de gastronomia, né, em 2 instituições. Não consegui encaixar no meu horário. E provavelmente me chamaram pelo André professor, não pelo André da gastronomia, porque as pessoas que me chamaram nunca tinham comido nada que eu fiz, né? Então, ou tinham conhecido meu talento, entre aspas, na cozinha, né? As pessoas me chamaram porque conheciam o André professor, então é outro espaço. A gente tem um espaço de ser professor e de poder ter esse valor em outras áreas também. E muito interessante que você falou, Tati, uma coisa assim, eu acho que, para mim, foi uma das coisas mais importantes hoje, né, da nossa conversa. Você não precisa mudar de profissão para sonhar, você não precisa fazer um curso diferentão, você não precisa mudar nem de cidade, né? Os sonhos você constrói, às vezes, dentro da própria instituição, pensando diferente, né? A gente, por exemplo, que já passou por várias etapas da educação, acho que a gente só está nela porque a gente acreditou em mudanças que tinham, né? Eu, lendo a BNCC de Geografia, eu fico encantado. Eu falo, poxa, é isso que os itinerários, né? Que termo lindo, né? Mas eu achei habilidades e competências lindo também quando surgiu lá né, quando eu tava... E isso é uma transformação que a educação propicia o tempo todo, né? E a visão que eu tenho de sonho é essa, né? De sonhar mesmo sem grandes rupturas, né? Com o mercado de trabalho, ou com profissão, ou com cidade. O sonho pode acontecer no seu espaço, né? Com novos pensamentos, com novas habilidades descobertas, com coragem, que às vezes a gente tem que ter um pouco de coragem também, né? Com solidariedade. Tem muito jeito de sonhar, né? Quando você se coloca útil, né? Por exemplo, a educação, quando sai uma coisa nova, igual a BNCC, eu vi dificuldade pra caramba. Eu falei, meu Deus, que coisa difícil. Não é? Porque eu gostei para entender algumas coisas, o mais difícil é entender como é que vai ser praticado, né? A gente começa a entender isso. Mas quando eu vejo, isso é renovar. Isso é criar novos sonhos para a gente que está na educação. É isso que talvez fez eu não pensar em outra coisa ainda, no sentido de abandonar a educação. E insistir. Né? As possibilidades. Nós temos 50 segundos. Eu vou dizer uma coisa só, que por trás de tudo isso, para mim, existe uma palavrinha chamada propósito de vida. Que a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito, para que a gente está aqui nesse planeta, porque isso vai nos ajudar a colocar em prática os nossos sonhos. Ainda tem 35 segundos, pode terminar.
O propósito, ele tá, eu acho que no coração de cada um, no sonho, na alma mesmo, né? E quando você vê o sonho na sua frente, né? Veja quem te ajuda a chegar até ele, né? Abrace as pessoas que te ajudam a chegar até ele e motive as pessoas também que de repente têm sonhos, né? Isso é, eu acho que, o mote da vida da gente. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aí e para você também. Gratidão demais. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todo mundo.